desse jeito. Entendi. E aí surgiu, qual foi a grande dúvida? Aí foi nessa brincadeira aí que veio o termo de ficou preso, entendeu? Tipo, os caras estão presos lá, e aí como que vocês vão fazer para tirar eles de lá? E daí que surgiu esse termo aí do preso. E aí as opções eram, ou eles voltam na Starliner com risco de acontecer qualquer coisa, ou volta Por que tem risco de acontecer qualquer coisa? Porque na hora que desacoplar aqui, vamos supor que o motor para de funcionar, entendeu? Aí pode perder a orientação. Eles podem ficar à deriva no Vamos espaço. supor, saiu aqui, né? E aí se ele perde uma parte dos motores que tá aqui, ele não consegue equilibrar a nave mais. Vamos supor que ele quer ir para trás, ela faz assim, ó. Entendeu? Ele não consegue, porque quando você movimenta, nunca é um movimento perfeito para trás, para frente. Então quando você vê eles estão indo para trás, você vai ver que a espaçonave está dando tiro dos motores para tudo que é lado, para manter ela estabilizada, senão ela começa a girar bem descontrolada. Então o problema era... Os caras sabem que os motores estão meio bichados. É isso. O risco que eles tinham, que eles avaliavam, não era que ia acontecer um desastre muito grande, assim. É aquela coisa que o Lito fala, né? De os elos, entendeu? Então você teve um problema aqui no hélio, aí você teve um problema no motor, aí apareceu um outro motor com problema numa volta. Então você vai fechando essa cadeia, tem uma hora que você não tem redundância mais. Entendi. E se tem a opção de você voltar com outra, é melhor. Você não tem por que você arriscar a vida de 2 astronautas, sendo que os Estados Unidos já matou 14 em falha do ônibus espacial. Exatamente. Entende? Então, o desastre público é gigantesco numa tragédia espacial. Aí começa. Porque aí, se esses dois sofrem um acidente, para o programa espacial americano inteiro. Entendo, inteiro. E aí vai para audiência no Congresso, vai para investigação. É mó bafafá. Então, mas aí, olha só, preso não é o termo, não é o melhor termo. Eu falo que a espaçonave estava presa. A espaçonave estava mesmo, porque tira ela ou não tira? Não conseguiam, eles tinham medo até de não conseguir tirar ela de lá. Porque o que podia acontecer, mesmo que ela viesse vazia, vai que dá esse problema nos motores e ela pega, e em vez de ficar à deriva, ela volta e bate com tudo na estação. Então o risco era risco de todo lado, entendeu? Pode funcionar um motor errado e ela ficar vagando pelo espaço, se ela estiver vazia, que fique, né? Vamos supor. Sim. Mas pode dar um problema no motor e ela voltar e bater na estação. E aí colocar todo mundo em Eles risco. tinham ainda um outro caso lá que eles não conseguiam voltar com ela no estado que ela estava, porque eles tinham que carregar todo um novo pacote de dados, fazer atualização do sistema, porque só ia conseguir operar se tivesse alguém lá dentro. Tipo, coisa que eles já fizeram antes. Isso que é estranho. Eles já tinham feito isso dessa forma. E aí demorou mais eles iam precisar de umas 3, 4 semanas na época lá para poder fazer essa atualização. Se o Jean quiser colocar aí pra gente, procura no YouTube Undocking Starliner. Vai aparecer o primeiro vídeo, até pra gente mostrar como que ela é, pro pessoal que não conhece e ver ela saindo. Então assim, você juntar várias falhas, começa vamos supor que é aquela história do alarme, né? Por que avião tem um monte de alarme? Vai ter um monte de alarme disparando e o cara vai lá e desliga alguns alarmes. Porque, cara, se ficar pitando todos os alarmes, ele não consegue fazer absolutamente nada, entendeu? Então, eles não podem. Não dá pra, é uma carga de trabalho muito grande. 20 e 39 ali. Coloca em 20 e 39, mais ou menos. 20 e 40. Aí. Então tá aqui, ó. Isso aqui é a Starliner, ela tá acoplada com a estação, pro pessoal entender. Aí pode dar solta o play aí. Aí ela vai soltar. Aí, aqui, ó. Tá vendo essas bolinhas aqui, ó? Isso aqui são os motorzinhos dela. Aí ela tá soltando. Ou seja, os motorzinhos agora estão atuando para ela liberar. Por isso que ela tá liberando. Nessa hora aqui, ó, e ela ainda dá uma... Ela balança. Ela dá uma balançadinha, entendeu? Ela não vai retinha para trás, ela vai basicamente reto, vamos dizer assim. Entendi. Quase reto. Mas vai que um motor desse falha e ela volta. Porque ela podia voltar agora, entendeu? E bater com tudo na estação. Isso aí está lá. E pior que eu acho ela bonita pra caramba. É bonita, eu gosto também. Ela é bonita, cara. Assim, é estranho que a Boeing tenha esse tipo de problema, porque é uma empresa muito tradicional, entendeu? Muito tradicional. E ela tem uma expertise muito grande. Só que, assim, parece que foram se perdendo no tempo em várias coisas com relação à qualidade. Inspeção, essas coisas. Inclusive nas aeronaves, né? E aí agora... Põe ali em 23, Jean, só pra gente mostrar o motorzinho atuando. Eles estão numa situação de que eles não perderam a credibilidade até com a NASA, que passava muito pano pra eles, sabe? Muito mesmo. Muita gente ali passava muito pano. Como que estranho, né? Que assim, uma empresa que faz isso, que faz isso, né? Que é tradicional, como a gente tá falando aqui, que, puta, se coloca numa posição como essa, né? Que é pegar uma grana e... Ah lá, aí, ó. Viu os motores atirando?
É os tirinhos que a gente fala. Entendi. É o motor funcionando, entendeu? E tem mais de 20, quase 30 motores, se eu não me engano. Todas aquelas bolinhas ali que vocês estão vendo são Aham, motores, ó. Tá? E aí eles vão atuando para poder fazer as manobras que precisam ser feitas. Você vê que ele liga e desliga, né? Então, o que acontece? Dá um jato e já era. Isso, tem umas horas que ele fica mais tempo ligado. E esse era um dos principais receios de quando ele ficasse muito tempo ligado. Porque eles descobriram que tinha um vazamento num selo lá que começava a vazar porque esquentava demais. Entendeu? Então, Entendi. Então tá, então eles não estão presos porque eles não estão numa posição que tá de difícil retorno e tudo mais, ou tão. Porque assim, era para ser 8 dias, viraram 8 meses. Por que virou esse tempo todo? Porque aí veio a decisão. O que nós vamos fazer com os astronautas agora? Então vamos supor, vamos lá, tinha 3 opções. Ou traz eles aqui com risco, ou a SpaceX traz eles de volta. E aí qual que é o problema? A SpaceX é a grande concorrente da Boeing. Ou, sei lá, traz eles dos russos, né? É que esse era menos provável. Era menos de todos. provável, mas imagina que você tem a opção de trazer no seu inimigo nacional ou no seu inimigo direto. E não era nem tanto só isso, é porque eles estavam com 3 cosmonautas lá na estação espacial e iam precisar voltar 2 americanos, então no máximo ia voltar 1. Né? Então já ia subir um americano na próxima missão que subiu agora nos últimos dias. Então ia ficar uma coisa assim meio bagunça, entendeu? Já bagunçou, né? Já bagunçou pra caramba. E aí é que foi a novela. O que vai acontecer? Como disse o Pedrão, a mídia lá especializada começou, né, a soltar isso aí. Não, a SpaceX vai trazer. E começaram a falar que era mentira. E não era. A NASA tava falando que era mentira? O corredor, não, tinha gente pro Boeing, assim, Entendi. até funcionário, principalmente funcionário da Boeing. Tá. Tipo, não vou dizer cavando, né, mas assim, fazendo publicidade da empresa positiva em relação a essa história, entendeu? Então, melhor do que negar a realidade, né? Então, e aí assim, qual que eram os planos? Né? Os russos eram mais difícil, nem tanto por questão de problema com os americanos, mas principalmente por causa de espaço. Aí você tinha uma Dragon, lá da SpaceX, na estação espacial, que precisava voltar. Então, só que tinham 4 tripulantes nela, e ela foi qualificada pela NASA para voar só com 4, por mais que ela aguente 7. Aí qual que era o esquema? Eles iam pegar 2 paletes de carga que tinha lá dentro, meter umas espumas. Os caras iam pro porta-mala. Ia no porta-luva. Sabe quando você era criança e viajou no porta-mala? Então, é no porta-luva, né? Pior ainda. Cara, entendi. É uma gambiarra mesmo. Esse era o plano, tanto que esse Mas é o plano de emergência. Isso é ainda. uma gambiarra do ponto de vista legal, é tranquilo? Tipo, não vai dar merda? Tipo, estamos discutindo isso abertamente? Não, assim, eu acho que não daria ruim, tá ligado? Mas assim, confortável não ia ser não, cara. Não, tudo bem. 20 e poucas horas naquela nave sentado num palete de carga, principalmente na descida, né? Na hora do pouso. Imagina. Né? E aí, esse era o plano, e esse ainda é o plano em caso de emergência atualmente. Tá? Sabe o que dá pra fazer? Dá pra... vamos botar os caras aqui no lugar da carga, hein? Tá bom? Tá bom. Beleza. Tem ninguém lá pra ver, irmão. Tá lá os caras lá, senta no bagulho, bota lá, volta dormindo e tudo, pô. Né? Pega a rabeta, né? Isso mesmo. E esse era o plano, que ainda é o plano de emergência. E aí, então qual que era o outro? Tem a missão Crew 9, que subiu agora para a Estação Espacial, que iam 4, né? E passaram a ir 2. Só que curiosidade interessante. Quando é que volta a nave da SpaceX? Desculpa. Já voltou? Não, essa que você tava falando aí. Que viria com a galera toda. Não, vai voltar nos próximos dias agora. Tá bom. E aí, qual que era o esquema? Tinham 4 tripulantes, sendo 3 americanos e um russo. Né? Porque a NASA e a Rússia, né? A Roscosmos, né? Eles trocam assentos uma com a outra. Então, um americano vai na Soyuz e um russo vai na Dragon, por exemplo. Tá. Para até por questão de sempre ter alguém lá e um se ajudar em caso de necessidade. Então, ia um russo. Só que como tava subindo um americano já na Soyuz agora, os russos devem ter falado, mano, peraí que isso aqui não é bagunça também. O nosso cara vai. Como é que é a relação desses caras todos aí no espaço, Sérgio e Pedro? Como é que eles se dão bem quando a gente tá falando de estar numa estação espacial? Tipo, russo, americano, etc. Não, sim. O que eu falo pro pessoal é isso, cara, que as relações, né, elas são muito mais complicadas do que você possa imaginar, entendeu? Então, embora aqui tenha sanção, tenha guerra, tenha problema e tal,
Um vai na nave do outro, o outro vai na nave do um. Os americanos vão tomar vodka do lado do russo. Toma vodka do lado do russo, lá eles trabalham juntos, entendeu? Então é uma outra coisa, uma outra relação que é tranquila, pacífica e funciona e tá funcionando bem até hoje. Interessante, entendeu? Tá. Então entendi. Aí, puta, não vai. Já tá indo um americano. Vai ter que ir um russo pelo menos nessa missão. E aí eles fizeram o quê? Trocaram o comandante da missão anterior por um cara mais experiente, que já estava na missão, mas ele passou a ser o comandante. O russo foi como especialista de missão, que é um nome bonito que eles usam lá, mas ele foi como piloto na prática, ou seja, um russo foi como piloto da espaçonave americana, e 2 assentos foram vazios, para esses 2 voltarem, só que eles só voltam no ano que vem. Então são 6 meses que eles chamam de rotação, né? De expedição. Entendi. Essa daí foi a melhor saída de todas. Sim. Ninguém sabe, né? A gente só vai saber quando eles voltarem. Porque o que acontece é o seguinte, nessa conferência, né, na fatídica conferência de imprensa, onde a NASA anuncia que esse era o plano, igual disse o Pedro, a Boeing não estava lá. E tava só o administrador da NASA, que Só é o cara o mais administrador pica da NASA. lá, E aí o lance... que ele bateu no peito e falou, eles vão voltar com a Dragon. De cara, assim. Eu falei, nossa. E aí uma das primeiras perguntas no dia foi, mas e aí, como que foi a decisão? Não, ele falou unânime no dia, né? Foi unânime. Só que depois aí saiu a notícia que não foi bem assim, né? Ele falou, não, rolou uma tensão lá na hora de decidir. Lógico que rolou, né, cara? Mas aí, assim, eles cataram gente de tudo quanto é departamento da NASA, até uns caras que, assim, tem um baita conhecimento técnico, mas não estão dentro, pra dar opinião mesmo. Falar, pô, o que tu acha aqui? Você acha que é seguro? E falaram que a decisão foi unânime ali, por mais... Pra mim, a atenção foi com os caras da Boeing, né? Não, isso aí, com certeza. Os caras da Boeing devem ter dado uma baita de um problema. Porque a Boeing, ela queria trazer na nave deles. Ela queria, lógico, cara. Tipo, ia ser meio que a redenção. Eu brincava lá transmitindo. Cara, vai ser a redenção da Boeing. Imagina a Boeing traz os caras e o cara sai da Boeing aí, galera. Pousamos. Sem problema nenhum. O problema é de 100 vezes. Quantas dariam 100? É certo? É 99,99999? Sim, então beleza. E o problema é que isso que eles não conseguiam provar, entendeu? Eles não conseguiam chegar nesse número. E aí teve esse fatídico dia onde a NASA anuncia, então, que eles vão voltar. E aí o pau torou bonito lá nas perguntas e tudo, cara. Porque começou a colocar os caras... Aí pergunta era assim, por que vocês continuam com a Boeing? A pergunta era só assim.